Vença com a estratégia dos grandes mestres no xadrez. A gente vai estudar agora uma técnica do bispo bom contra bispo mau. Mas eu garanto que vai ser uma coisa diferente do que você já viu no xadrez. Então vou abrir aqui uma posição e quero te ajudar a entender esse tipo de ideia. Seguinte, quando a gente fala de bispo bom, bispo mau, é um conceito que você deve estar cansado de ver, né? Já ter ouvido falar várias vezes, mas eu quero mostrar numa ótica diferente para você. O que acontece? Muitas vezes a gente fala assim, o bispo bom é aquele que está jogando, o bispo mau é aquele que não está. A gente ouve falar muito disso. Mas, o que adianta você classificar os bispos e não saber o que fazer com eles? Então é isso que eu quero mostrar para você agora, nesse momento. Então o que a gente vai ver aqui agora vai ser isso aqui. Ó. Nessa posição, a gente já consegue caracterizar qual que é o bispo bom e qual que é o bispo mau. Então, você olhando aqui o tabuleiro, você percebe que o bispo das brancas ele tem mais mobilidade e o bispo das pretas tem menos mobilidade. Quer dizer, o bispo das pretas só consegue jogar para trás. Aqui. Visto isso, a gente consegue definir que o bispo das brancas é o bom e o bispo das pretas é o mau aqui da posição. Mas não é só isso que a gente caracteriza se um bispo é bom ou o bispo é mau. Geralmente, a gente olha a diagonal principal. Se na diagonal principal tiver um peão da mesma cor do seu bispo, a gente considera que o bispo está mal. Então, nesse caso, a gente tem um peão na diagonal principal e o bispo da mesma cor, das pretas também, batendo no peão. Então, esse é um bispo mau e esse aqui seria o nosso bispo bom. Depois que você caracteriza isso, vê aí realmente qual que é o bispo bom, qual que é o bispo mau, e consegue fazer essa classificação, é o momento de você fazer o seguinte na posição. Criar algum plano referente a isso. Primeira ideia que você tem, eu até coloquei aqui em cima aqui as nossas siglas, né, de sempre, né, tem dois detalhes. Se você estiver com o bispo mau, você tem que trocar ele pelo bispo bom. E se você estiver com o bispo bom, você tem que manter ele em jogo. E aí tem uma ideia bem interessante. Eu quero que você me diga, nessa posição, qual é o plano das pretas para conseguir trocar esse bispo por esse aqui. O bispo mau pelo nosso bispo bom. Então, deixa um minutinho para você. Só responde depois do minuto, tá? Para dar chance de todo mundo pensar. Opa, grande Paulo aí, bom dia. Obrigado por acompanhar também. Pessoal do Xadrez Forte, um grande portal de xadrez. Pois acompanhem eles aí que postam notícias direto. Aí. Bom dia, Gabriel. Seja muito bem-vindo. Galera que tá acompanhando, não deixou o like, galera. Eu faço um belo acordo com vocês. Você deixa o like no comecinho aqui da live. Se você não gostar, no final você tira, tá? Mas deixa durante aí. Acaba me ajudando muito isso aí. Mas vamos lá. Então, como que a gente faz para as pretas trocarem os bispos nessa posição? Qual que é o plano das pretas? O que o nosso adversário ameaça na posição? Isso é importante. Se a gente quer só fazer os nossos planos, a gente não para pensar o que o adversário quer fazer. Né? E nosso adversário tem o direito de existir, né? Tem o direito de jogar, tem o direito de responder, né? E para a gente não ficar sendo surpreso na posição. Opa, Vinícius, muito bom dia, obrigado aí pelo feedback. Então vamos lá. Opa, Ícaro, bom dia. Então vamos lá. O que a gente faz? Qual que é o plano das pretas aqui para trocar os bispos, né? A gente tem que pensar o seguinte: as pretas estão com o bispo mau, e elas vão querer trocar esse bispo delas aqui a qualquer custo. Então, o plano que elas vão querer fazer aqui, eles vão pensar nesse plano, vai ser de algum momento avançar o peão para B4 e fazer bispo B5. Exatamente, o Ed. Ed do Hate Evolution já matou. Vão querer fazer isso. E aí o que acontece? Eles vão ter que preparar melhor esse lance, tá? Não vai poder fazer o B5 direto que perde o B4 direto que perde o peão aqui em A6, né? Então aqui vai ter que preparar um pouquinho. Talvez jogar torre para cá, ou torre B8 e avançar o peão.
Então, numa posição dessa, a gente já percebe que as pretas têm um plano de trocar bispo avançando B4. E se você está de brancas em uma posição dessa, o que você vai pensar? Eu preciso evitar que ele troque os bispos. Então, aqui um lance que faz muito sentido é você jogar o B4. Essa é uma ideia já, uma medida que você pode tomar, que a gente chama de fixar a debilidade. Então, aqui você fixa esse peão e agora o bispo não consegue mais sair. E o seu bispo também não está entrando para cá, porém seu bispo está atacando. E isso já é uma grande diferença na posição. Então, toda vez que você vê um bispo preso na posição, um bispo mal, a ideia é que você mantenha ele mal. E agora para ele sair, ele vai ter que fazer um plano que acho que o Luiz falou aqui, de tentar fazer o bispo sair por aqui, né? Porém, você vai ver que o bispo não consegue sair nem por aqui direito, né? Ele vai ter, em G6 ele não consegue sair, em H5 eu faço um G4, então o bispo não consegue sair tão fácil também por aqui. Ele teria que sair por H7 talvez, vai gastar aí no mínimo, uns 6 lances para mais. Então não compensa tanto assim essa ideia. Então galera, a ideia é essa, se você tem um bispo bom, você tem que fixar o bispo mal adversário. E se você tem um bispo mal, você tem que tentar trocar. Por exemplo, isso aqui é uma outra posição curiosa, né? Você vai perceber que os reis não estão aí no tabuleiro, mas propositalmente, só para contar um detalhe, que você ouve muito quando fala desse negócio de bispo bom, bispo mal, sobre aonde colocar seus peões durante a partida, né? Tem gente que fala, você tem que colocar os seus peões em casa diferente do bispo para que você não... seu bispo tenha espaço para jogar. Aí tem gente que fala, no final, você tem que tomar cuidado com os peões na casa do bispo, seu adversário vai atacar seus peões. Aí começa a causar uma dúvida, né? Então, de maneira resumida, como que a gente trabalha assim, onde eu coloco os peões na casa do meu bispo, né? No meio jogo, é interessante que os peões estejam na casa diferente do seu bispo, para que você tenha espaço. Então, por exemplo, vamos supor que fosse uma situação de meio jogo. Eu não conseguiria jogar por aqui, porque meus peões estão nessas casas. Porém, no final de jogo, pode ser interessante os peões estarem na casa do seu bispo, para você poder defender eles. Então, tem que levar em consideração, principalmente se for um final de bispo de cor oposta. Vamos supor que esse bispo das pretas estivessem aqui em D6, exemplo. Os seus peões aqui na casa preta estariam bem comprometidos. Porém, os seus peões nas casas brancas estariam defendidos. Então, como que você faz? No meio jogo, a gente busca deixar os peões em casa diferente do bispo. Mas no final, a gente tenta deixar eles na mesma casa para poder ter opção de defesa se o bispo adversário for de cor oposta, né? Então tem que tomar sempre essa precaução, tem que avaliar a mesma posição e ver quais dos casos aí se aplica melhor a sua partida. Opa, bom dia pro Ferrari. E vamos lá. Então tem que levar muito em consideração esse tipo de situação nas suas partidas. Nesse caso, por exemplo, uma coisa que eu posso levar em consideração é que esses peões aqui, eles estão móveis. Então, para eu tirar ele da casa branca, de forma que esse bispo não ataque, você pode jogar ele em casa preta, a estrutura está móvel. Porém, aqui, a estrutura está fixa. Então, esses peões aqui que estão em casas brancas vão sofrer na mão do bispo branco. Claro que está sem o rei na posição, né? Mas realmente o lance bispo G6 seria ganhador, dependendo de onde tivesse os reis na posição, né? Porque aqui, se captura, eu vou promover o peão aqui embaixo. Então, essa aqui é uma posição bem interessante. Essa posição está no livro do Pacman. É uma posição interessante que mostra bem a ideia do nosso bispo melhorando na posição. E temos um recorde de alunos hoje acompanhando, hein, galera? Muito grato a vocês aí. Acho que temos o recorde aí que era 41, foi para 51 hoje, hein? Tô animado com essas aulas ao vivo. Então, seria uma ideia bem interessante. Mas vamos lá. Para a gente continuar nesse tema de bispo bom contra bispo mal, tem essa posição aqui, outra posição que também está no livro do Pacman, essa aqui, que mostra bem uma ideia de jogo quando você tem bispo bom contra bispo mal. Primeira coisa que eu vou deixar para você pensar na posição. Quais são os bispos bons e quais são os bispos maus nessa posição aí? Vou deixar aqui um tempinho para você pensar. E só para você classificar
quais bispos são bons e quais são maus. Porque dessa forma, você caracterizando eles, você consegue começar a criar esse plano de jogo. Certo? Realmente aquela posição lá não tinha como ganhar por causa do rei, né? Mas se tivesse rei, dependendo do lugar que ele tivesse, bispo G6 era uma ideia bem válida na posição. Seria ganhar um dos peões ali. Mas agora, a gente está pensando numa posição de meio jogo, e a gente vai pegar esse conceito aí de bispo bom contra bispo mau e ver realmente como vai funcionar. E quem está chegando agora, galera, sorteio rolando aí, ó, exclamação sorteio de um jogo de peças. Então, pode se inscrever lá. No finalzinho da live eu vou fazer o sorteio, mas eu preciso que você esteja aqui para poder receber seu prêmio, tá? Senão eu vou repassar para outro. E aí, quais são os bispos bons e quais são os maus aí do tabuleiro? Vamos lá. O que a gente vai avaliar aqui em bispo bom e bispo mau? Primeiramente, a gente olha a grande diagonal. Tinha uma pergunta que eu pulei. Essa aqui é de peão em A5. Agora, em A5, eu não sei qual posição é essa que ele está comentando, viu? Se foi a do... sei. Depois eu volto lá. Lembrei já a posição. Depois eu volto nela lá, sem problemas aí. Valeu, Ed, por me avisar. Acabei não vendo no chat. Então aqui a gente tem as duas grandes diagonais. E aí o que acontece? Na diagonal, essa verde aqui que eu fiz primeiro, você percebe que os dois bispos estão bons. As duas diagonais estão bem aí na posição. Porém, quando você vê a diagonal azul aqui que eu fiz, tem uma diferença. De um lado, o nosso bispo ele tá bom, e do outro lado aqui, vou fazer de vermelho aqui para ficar bem didático aí. Vou fazer esse aqui, peraí. Vermelho, esse aqui tá bom. Opa. Tá difícil sair a seta azul aqui, sai a seta azul. Então aqui a gente vê que tá com dois bispos bons aqui na diagonal de H8 a 1. E quando a gente vê a diagonal de A8 até H1, a gente tem uma diferença. O bispo das brancas está mal e o bispo das pretas está bom. Então o que acontece, galera? Quando chega uma posição dessa que você consegue caracterizar os bispos, você consegue criar um plano de jogo. E qual que é o plano de jogo, galera? O plano de jogo é o seguinte. O importante são as peças que vão ficar no tabuleiro. Então, toda vez que você chegar numa posição dessa, você tem que pensar, o importante é quem vai sobrar no tabuleiro. Por que quem vai sobrar? Porque nessa posição aqui, não tem problema você trocar esse bispo por esse. Desde que sobre o seu bom contra o mau adversário. Então, essa aqui é uma posição que pode ser feita essa troca aqui, ó. Por quê? Agora sobrou bispo bom contra bispo mau. E quando isso acontece, galera, a sugestão, a ideia é que você troque peças para sobrar elas no tabuleiro. Então aqui um lance interessante seria a dama E5. Claro que as brancas não são obrigadas a capturar nem nada na posição, mas apenas dando uma ideia de plano de jogo que você pode utilizar. Porque depois que captura, caso capturasse, fica uma posição de bispo bom contra mau. Esse aqui fica totalmente na defesa e esse outro aqui, ele fica com ataque. Então fica bem diferente. Então só para sugerir alguns lances aqui que poderiam acontecer, tá? Nada forçado, só para ilustrar uma ideia. Aqui, depois do lance, por exemplo, torre B1, defendendo o peão, você já tem uma ideia interessante que o seu bispo não está defendendo. Então eu posso colocar ele no ataque com bispo A4. Aqui tem um tema de uma dupla cravada na posição. Caso capture, eu tomo as duas torres. Mas apenas uma ilustração para você entender um possível plano de jogo que você pode ter aqui. Então, primeiramente, a gente caracteriza os bispos e pensa da seguinte forma. O importante é quem vai sobrar no tabuleiro. Não tem problema você fazer um bispo num cavalo e sobrar um bispo bom contra o mau, por exemplo. Você tem que sempre pensar no quem vai ficar aí, quem vai estar sobrando na posição. Então, só para voltar aqui na dúvida do Paulo, a gente vai jogar ser tipo um A5 aqui, né? O A5 não seria muito bem um sacrifício, porque depois que eu capturar,
ele consegue recuperar com facilidade. Então, numa posição dessa, você poderia jogar, por exemplo, um A3 para você manter a debilidade fixada. E aí você começa a avançar pela lado do rei, por exemplo. Acho que é um plano interessante para tentar ganhar essa posição e o seu bispo fazer diferença aí. Ou talvez até pensar em abrir por aqui. Então, tem vários planos de jogo aí. Quando a gente fala de bispo bom contra bispo mau. Mas espero que eu tenha tirado a dúvida do Paulo aí, depois ele me confirma. Vamos agora ver uma partida. Essa partida aqui eu acho muito interessante. Uma partida do Bulevarsky. É um jogador muito forte antigamente. E nessa partida, a gente vai acompanhar como que ele fez na ideia de bispo bom contra bispo mau. Aqui foi uma Índia do rei. Eu não vou me aprofundar muito na abertura, porque não é o foco de hoje. Mas o foco de hoje é pensar na questão dos bispos. Passa aqui alguns lances. Aqui e aqui. Nesse momento, você já pode pensar numa questão de avaliação aí da posição. Eu quero que você pegue aí, pause a posição. Pausar não tem como pausar, você já assistindo gravado. Né? E pense aí quais são os bispos bons e bispos maus desse momento aí. Em qual posição seria esse diagrama? Seria no anterior? E5, você tinha falado? Porque E5 eu tinha um peão aqui antes. Não quero lembrar do momento. Mas eu vou deixar o estudo depois, galera. E qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode mandar no meu WhatsApp. Eu mando aqui no finalzinho da live. Eu tiro depois, você manda um print do momento aí. Depois eu mando o áudio aí tirando essas dúvidas pontuais. Às vezes durante a live é difícil de acompanhar quando é pelo delay, né? Acaba passando um pouquinho, a gente não percebe. Mas aqui a gente tem que pegar agora e caracterizar quais são os bispos bons e quais são os maus na posição. Feito isso, você vai conseguir fazer um plano bem interessante aí. Vamos lá. Então, vamos caracterizar qual que é o bispo bom, qual que é o bispo mau nesse momento. A primeira coisa que a gente tem que ver são as diagonais principais. Então, quando a gente olha para a diagonal principal, rapidamente já consegue definir qual que é o bispo bom e qual que é o mau. Por exemplo, quando você passa a diagonal por aqui, você já percebe que das brancas, o bispo das brancas ele é o mau nesse lado. Porém, o bispo das pretas vai ser o bom. Beleza? Agora, quando a gente pega a diagonal por aqui, a gente percebe que esse aqui vai ser o mau e esse aqui vai ser o bom. Então você percebe que os bispos... Opa, desculpa. Esse aqui é o mau, esse aqui tá certo. Falando besteira. E o que acontece? A gente percebe o seguinte. Nessa posição, o nosso bispo bom é de casas brancas e o bispo bom do adversário é de casas pretas. O bispo mau do adversário é de casas brancas e o nosso de casas pretas. Você percebe que os bispos são de cores opostas. Então, o que acontece? Se os bispos bons são de cores opostas, né? Toda vez que tiver uma troca de bispos, vai ser um bispo bom por um bispo mau. Então, o que você pode pensar agora qual lance que eu posso fazer para me livrar do meu bispo mau de G7. Porque você tem que se livrar do bispo mau em troca do bom dele, né? E esse vai ser o plano. E a pergunta do Pablo aí, que é importante, aqui em cima nós temos uma pequena fórmula mágica, né? Se você tiver com bispo mau, né, o BM, você tem que trocar ele. Troca de peça. Se tiver com bispo bom, né, o BB, você não deve trocar ele. Deve fixar a debilidade. Por isso essa fórmula. E aqui até mandaram o lance antes já. É uma ideia interessante. Que você tem que pensar da seguinte forma. O nosso bispo mau da posição, né? Seria esse bispo aqui de G7. Eu posso jogar ele em H6. Porém, a ideia não é trocar no cavalo, tá? Trocar no cavalo é ruim. A ideia dele é trocar no bispo. Não faz sentido você trocar o bispo de H6 pelo cavalo, pelo seguinte.
o importante são as peças que ficam no tabuleiro, né? Então, se importantes são as peças que ficam, nós temos que levar em consideração que vai ficar um bispo bom no tabuleiro. Certo? Beleza? Então, aqui na posição depois que jogou cavalo B3, você pode tentar trocar os bispos. Beleza? Então, essa é uma ideia bem interessante caso você tenha esse tipo de situação. Tirando umas dúvidas aqui do chat, importante, né? Do Paulo, sobre a referência, são as diagonais maiores? Sim, as diagonais maiores são uma referência para ver se o bispo vai conseguir ativar na grande diagonal, né? É possível você depois pensar em melhoramento de bispo, que vai ser a segunda parte da aula, que é o assunto que o Charleson Grillo tá mandando aí. Eu vou comentar sobre o melhoramento do bispo depois. Mas pensando em quando a gente tem um bispo bom, um bispo mal bem caracterizado, um primeiro plano é tentar trocar eles, né? Porque claramente a gente vai sofrer na posição se eu mantiver o bispo bom do adversário. Então, essa que seria a ideia. Quando tá com os 4 bispos no tabuleiro, você tem esse plano. Mas quando a gente tem um só e ele tá mal, né? A gente tem planos de melhorar. E tem um detalhe, galera, que é importante, que o bispo do fianqueto, você pode trocar ele desde que seja com o bispo da outra casa do fianqueto, tá? O outro bispo de casas pretas, tá? E isso é um conceito bem interessante. A gente consegue fazer essa troca e não vai ter problemas nas casas pretas desde que você troque um de casas pretas pelo outro. Isso é importante, tá? Então, detalhe interessante. Opa, Luiz, não é quer dizer realmente. Esse é um dos pontos que a gente avalia para o bispo ser ruim. Quando a gente olha a diagonal principal, é um grande momento. Porque se a gente olhar esse bispo aqui, a primeira coisa é que as diagonais secundárias dele, que seriam essas duas, estão meio que inviáveis de você conseguir colocar ele agora. E se você tirar o bispo do fianqueto, você vai ter muitos problemas, né? Então, tem que tomar esse certo cuidado. Você não vai conseguir ativar ele nas secundárias, né? E não adianta você jogar com ele nas terciárias, que a gente comentou no começo, que não tá tendo nada. Mas, nós temos a ideia de trocar ele e se livrar do bispo mal e manter o bom, que foi o que o jogador fez nessa posição, tá? Essa partida tá ao nível do Pac-Man, tá, galera? A estratégia moderna é interessante essa ideia. Galera, o bispo fianquetado só compensa trocar se for por uma peça de maior valor, né? Uma torre, uma dama, coisa assim. Ou se você trocar pelo bispo que ataca seu fianqueto. Que não adianta se trocar por um cavalo e depois você tem infiltração aqui na posição, tá? Então esse cuidado aí muito grande. Bom, aqui na parte da segunda, cavalo B3. Teve aqui a troca de bispos. E a posição seguiu agora com um bispo bom contra o mal. Talvez pode parecer estranho falar que esse bispo aqui é bom, mas o que acontece é que quem joga bastante Ninja do Rei, esse bispo aqui ele tem uma importância muito grande nesse tipo de posição. E aqui a posição começa a melhorar bem aos poucos, tá? É uma partida interessante. Vou passar um pouco breve esse momento aqui da partida. Só pra... esse F4 foi ruim, tá? Esse F4 ele debilitou a casa E4. E isso aí acaba tendo muitos problemas na casa E4. Galera, eu não vou conseguir tirar todas as dúvidas aqui, tá? Mas depois as partidas ficam na base para quem está no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então quem estiver no nosso grupo, entra lá, você vai poder pegar as partidas e se surgir alguma dúvida que eu não consigo tirar aqui, você me manda no WhatsApp que eu vou te ajudar. Senão não vou conseguir passar tudo que eu estou esperando aqui para hoje, para algumas dúvidas pontuais, tá? Mas pode tirar um print da posição, quiser tirar um print aqui da live e me mandar no WhatsApp depois também. Sem problema, é o maior prazer te ajudar. Porque senão às vezes eu não consigo acertar o momento ideal, tá? E aqui foi uma Índia do Rei, tá? Não foi uma fechada não. Só passar aqui alguns lances da partida. Você vai perceber o seguinte. Vou passar aqui mais alguns momentos. Aqui, ó. Que as brancas tentaram melhorar a posição abrindo o bispo aqui. Porém, tem uma diferença bem grande agora dos bispos, que as casas E4 e D4 ficaram fracas mesmo.
As casas tiveram alguns probleminhas. E com isso, o bispo aqui não está tão interessante quanto deveria. Porque primeiro que está batendo em duas barreiras aqui. E para quem já participou da nossa aula de ataque, né? Para um ataque ter sucesso, eu tenho que ter mais peça atacando que peça defendendo. E nessa posição em particular, as brancas não conseguem colocar tanta peça atacando, porque as torres não conseguem passar. Se conseguisse passar as torres, poderia falar que teria algum sucesso na posição. Mas não consegue passar peça aqui. E temos aí um problema. Bom, aqui nessa posição já tinha uma complicação tática. E depois de torre por F1, ele é obrigado aqui a tomar de rei. Porque se tomar de torre, tem um lance dama E3, atacando aqui o bispo e o rei, e ganha material. Então aqui ele tem que jogar com rei captura, dama F4, rei G1, defendendo o peão de H2. Veio aqui dama E5, que é um lance interessante, que agora ameaça bispo F5, com a ideia de capturar e ganhar aqui embaixo. Então, ideia bem interessante. E aqui ele é obrigado a jogar rei F1 para evitar essa ideia de bispo F5. E aqui o que acontece? Quando joga rei F1, tem uma ideia bacana que agora pode tomar esse peão. E agora a posição fica muito, muito boa para você jogar de pretas. E acabou ganhando um peão, a posição está bem confortável. Bem difícil de jogar aqui de brancas aqui nesse momento. E a posição foi ganhando aos pouquinhos, tá? Depois aqui de bispo F3, veio dama H1 cheque, rei F2, e depois de dama H4 o jogador abandonou já.